Pisada de Sertão, há 5 anos atrás, era uma menina frágil, era uma criança frágil. Ela trabalhava com vulnerabilidade, mas ela também era muito vulnerável. No momento em que a gente chegou no Missão em Foco, nós estávamos passando por vários desafios e fragilidades institucionais, desde as relações interpessoais até mesmo a forma como a organização se geria, se organizava, tudo isso foi possível repensar a partir do Missão em Foco, né? Eu costumo dizer que existe um Verde Vida antes do Missão em Foco e um Verde Vida depois do Missão em Foco. Foram selecionadas organizações, a gente pôde trabalhar junto, a gente se encontrou, a gente foi estimulado a fazer projetos que a gente mesmo desejava. Então foi muito importante assim, para a gente poder fazer parte desse grupo, né, inicial, originário ali desse programa. Eu diria que foi essencial para muito do processo que a gente construiu de fortalecimento institucional. Então a ideia do Missão em Foco foi muito importante, porque a gente olhou para a nossa gestão e pensamos, bom, qual é o tipo de gestão que tornará possível uma sustentabilidade que se fundamente na nossa missão, no campo dos direitos humanos, na promoção de saúde, cuidado, formação, né, e mobilização social, e que ao mesmo tempo gere um processo de gestão mais democrática, mais participativa. Realmente foi colocar a missão da organização no foco. E quando a gente faz isso, todas as outras coisas se expandem, porque acontece um alinhamento, acontece a clareza dos propósitos que a organização busca desenvolver, e isso fortalece a identidade institucional, fortalece os processos internos, fortalece o engajamento do time, fortalece a comunicação. Aí nós começamos a pensar, bom, o que é importante para uma missão ser sustentada? Comunicação. A primeira assessoria que fizemos com o Itaú Social foi nos processos de comunicação. Com isso instituímos um grupo de comunicação e aí passamos a comunicar melhor a nossa prática, a nossa experiência, né? Depois passamos por um processo de compreensão juridicamente sustentada do nosso trabalho. Fomos estudar planos, legislações, né? Então, a importância do Itaú Social e do Missão em Foco foi essa, dizer, olha, vocês têm o caminho, vocês têm a experiência, vocês têm a trajetória. O que é necessário em termos de estrutura, em termos de formação, para que vocês busquem a sustentabilidade. Nós hoje temos uma gestão colegiada, que foi fruto de um processo desencadeado pela elaboração do nosso primeiro planejamento estratégico, que foi graças também ao Missão em Foco. Fortalecemos o nosso quadro de sócios, incluindo pessoas estratégicas aqui da região que teriam uma contribuição mais significativa. Nós reformamos o nosso estatuto, considerando essa gestão colegiada. Criamos um compliance para ter toda uma postura realmente ética, né, de uma prática, inclusive fiscal, administrativa, dentro dos critérios de uma sociedade democrática. Então a gente tem um trabalho desencadeado pelo Missão em Foco que repercutiu em todos os nossos fazeres. A gente precisava fortalecer determinadas áreas institucionais, como captação de recursos. A gente, por exemplo, estruturou o nosso setor de captação de recursos, que hoje é um setor bem forte no sentido de que consegue atuar profissionalmente, consegue ir atrás de parceiros, de possibilidades da gente poder apresentar redes, poder apresentar os projetos. A gente vem se profissionalizando e os anos no Missão em Foco ajudou muito a gente a ter pessoas focadas na captação de recursos. Então é um setor importante hoje dentro da rede. A Pisada de Sertão, há 5 anos atrás, ela tinha uma equipe de cerca de 12 colaboradores. Hoje nós temos uma equipe com 36 colaboradores. A Pisada atuava diretamente com o município de Poço e mais 4 municípios. Hoje a Pisada atua com 16 municípios, além de Poço de José de Moura. O número de atendidos hoje a gente consegue fazer em um mês 5.000 atendimentos.
em 17 cidades, seja na educação, seja na assistência social, seja na cultura. Então, quando a gente olha isso para 5 anos, a pisada ela está 4 vezes maior. Hoje a gente olha para indicadores que antes a gente tinha dificuldade. Quando se falava em indicador, a gente não sabia nem o que era indicador, como colocar isso. Sempre foi uma grande dificuldade. Hoje a gente define indicador para tudo. Para a gente poder saber medir, para a gente poder saber mensurar, para a gente saber dialogar o que é que a gente quer. Tudo no Missão em Foco nunca veio de forma impositiva, que é uma grande dádiva, né? A gente ter um parceiro, um financiador que enxerga em você a capacidade e não vai direcionando como você tem que fazer. Nenhuma das assessorias técnicas, elas fazem para a organização, elas fazem com a organização. Então somos nós que vamos alinhar aquele conhecimento técnico e colocar no fazer da instituição. Além disso, uma ideia que o Itaú Social trouxe no programa Missão em Foco, que é a ideia do financiamento flexível, recurso flexível, ou seja, recurso flexível é aquele que dá liberdade para a organização se organizar em função do caminho que ela vai trilhando. A gente vive muitos problemas financeiros para manter os projetos. Quando vem um recurso institucional, a gente fica muito na dúvida de como utilizar esse recurso e, às vezes, utilizar num projeto é limitar a possibilidade que esse recurso pode trazer para você ousar e dar um salto, assim, do ponto de vista institucional. Os recursos flexíveis, no qual nós da organização, a gente pode definir as prioridades em que vai ser investido aquele recurso, né, alinhado à sua missão, isso gera muita responsabilidade. Isso faz com que a gente possa buscar economizar, faz com que a gente possa pensar estrategicamente para fazer esse recurso render. Talvez o ganho muito significativo, eu acho que foi o fortalecimento com os nossos participantes. Tendo a preocupação com o cuidado de mostrar quem somos e o que somos para o mundo externo, a gente acabou cuidando muito do nosso processo interno, relações com os territórios, com as pessoas, né? Essa ideia de ter juntos aqui crianças, adolescentes e adultos, compartilhando o processo de formação, monitoramento, plano de desenvolvimento institucional, olhando para os conceitos e olhando para a nossa prática. Então foram muitos ganhos decorrentes desse processo de análise e fortalecimento da gestão. A gente é uma organização que produz muito conhecimento, mas a gente, por exemplo, não tinha conseguido até ainda estruturar uma área para pensar no impacto do trabalho que a gente faz. O setor de monitoramento e produção de pesquisa é um outro setor que foi fortalecido a partir dos recursos que a gente recebeu do Missão em Foco. Nós elaboramos um estudo, uma pesquisa que resultou no primeiro diagnóstico da situação da criança e do adolescente no município do Crato. E é muito bom a gente olhar hoje e ter um resultado realmente de produção do conhecimento que é significativo e que tem uma qualidade, porque a gente, antes do Missão em Foco, talvez a gente nem conseguia vislumbrar ou enxergar essa possibilidade. Hoje a gente tem processos de gestão que está dentro da cultura organizacional. Hoje o nosso planejamento anual, nosso planejamento estratégico, nosso planejamento trianual, ele está alinhado aos eixos de desenvolvimento que a gente aprendeu lá no Missão em Foco. A nossa metodologia de desenvolvimento institucional, como também desenvolvimento integral, como também a metodologia do desenvolvimento socioemocional, está chegando em escolas, está chegando na assistência social, está sendo trabalhado com famílias. Isso é produzir conhecimento. Acabou, é o que é uma pena, né? Terminar uma relação é sempre difícil, né? Porque, na verdade, é uma relação que a gente não gostaria de terminar, né? Não acabou. Missão em Foco ele vai continuar caminhando com o Verde Vida por todas essas marcas positivas que ele deixou na nossa trajetória institucional. Não sei se gratidão é uma palavra que comporta, mas assim, nós temos uma dívida com a equipe do Missão em Foco, do Innovation, de ter despertado isso que estava adormecido na instituição, que eu não teria palavras para descrever. Mas realmente é um Verde Vida antes e um Verde Vida depois. A gente pode dizer que é uma outra pisada. É uma pisada mais firme, é uma pisada mais forte, é uma pisada mais madura,
mais consciente do seu papel social no território do sertão nordestino. É uma pisada que acredita muito mais no seu potencial de existir e de fazer acontecer. Eu me sinto vivo. Essa formalidade toda, essa institucionalidade toda que a gente faz e precisa fazer e precisa qualificar, só terá sentido se cada um de nós aqui, gestores, trabalhadoras, trabalhadores, participantes, famílias, sentirem prazer no que fazem, sentirem que esse trabalho tem potência de transformação. Então essa é a razão última e primordial da gente ter completado 25 anos e desejar, quem sabe, completar mais 25.